Será que a exaustão extrema pode levar uma pessoa ao desejo de morrer? No programa de hoje, você vai conhecer Ana Luísa Miranda. Como ela saiu, como ela mesma diz, de um lugar muito escuro da sua alma para a transformação e a cura, é o que você vai ver no programa de hoje. Você é um bom motivo para viver, que começa agora. Seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao programa Você é um Bom Motivo para Viver. É uma honra receber a sua companhia aqui e já estou com ele, Guilherme Fenelon, amigo, parceiro do nosso programa. Uma honra te receber mais uma vez. Obrigado, Thalita. Vamos lá. Que está aí com essa mensagem na sua blusa já, né, Guilherme? De esperança, com essa cor tão bonita. Sempre. E a gente precisa de esperança para vencer a exaustão, não é verdade? Todo dia. Amém. Renovada. Cada dia, isso mesmo. E com ele também, Lucas Farnese, psiquiatra, amigo e parceiro do nosso programa. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Thalita. Obrigado por mais esse convite. Amém. E como a gente gosta de começar com os nossos convidados, contando as histórias deles, que são um bom motivo para viver, eu convido a você a acompanhar o primeiro vídeo da Ana Luísa. 7 anos atrás, era 2015, eu tive um quadro muito profundo de depressão, que foi causado por excesso de trabalho. Eu fiquei por 16 anos no mercado corporativo, fui me especializando em assessoria de cargos de alto nível e eu fui colocando toda a minha energia, todo o meu tempo, tudo que eu tinha de mais precioso para apresentar resultados para aquelas pessoas. E chegou um momento que eu já não conseguia mais entregar o que eu podia entregar. Não era mais a Ana Luísa de antes. Eu estava sempre entregando um pouco menos e me forçando a entregar mais. E o meu corpo, ele foi dando vários sinais. Só que eu negligenciava esses sinais porque eu estava ocupada demais para apresentar resultado e querendo a aprovação dos meus chefes, dos meus colegas de trabalho, porque na minha vida só existia a minha carreira. Era o lugar onde eu buscava a validação pessoal. Como eu não tinha a identidade bem estabelecida em Deus, eu achava que o sentido da minha vida era aqui, entre os homens. Então eu fui me perdendo. Eu fui caindo num quadro de depressão em conta-gotas. Não observei e aí chegou um momento que eu fui para a cama e não levantei mais. Esses sintomas que a Ana Luísa apresenta são comuns para quando a gente está ali um pouco disfuncional, colocando, como ela mesma apresentou ali, toda a expectativa, todo o significado da vida dela no trabalho e aí chega um ponto, né, silenciosamente, aos poucos, que vai para o ápice lá desse problema e acaba indo para cima da cama, um processo depressivo, crônico. Como é que funciona? É interessante a gente observar na história dela que tem pontos bastante importantes para a gente poder pensar. Primeiro, que ela fala de um processo a conta-gotas. Olha que expressão interessante que ela coloca. E que ela não percebeu de uma maneira imediata isso. E aí, não é de uma hora para outra. Existem episódios que você tem ali um processo de atravessamento por um fator que é muito mais imediato, muito mais rápido. No caso dela, foi esse processo que foi indo. E outro fator que é interessante fala, meu corpo já veio dando sinais e eu negligenciei esses sinais. Então, como é que a gente pode fazer para a gente poder ter uma percepção um pouco mais sensível para, a partir dessa manifestação desses sinais, eu tentar fazer algo, tentar tomar já alguma providência no sentido de prevenir esse tipo de quadro. Mas nem sempre é fácil, né? Você vê uma pessoa com uma extrema capacidade, habilidades extraordinárias e mesmo assim, muitas vezes a gente sucumbe com relação a isso. E doutor Lucas, no caso dela, quando um paciente já chega no seu consultório, às vezes ele já até passou por um processo terapêutico, que o próprio terapeuta ou psicólogo falou, não, vai lá procurar ajuda porque alguma coisa está errada. É tão silencioso
E acaba, o senhor percebe que demora ainda mais? Você percebe que demora ainda mais para chegar no seu consultório? Demora porque a pessoa ela vai compensando, né? Ela vai compensando, às vezes deixa de fazer determinadas coisas, né? Começa a tomar muito café, né? Vai buscando compensações ali. Então, e ela chega com dois problemas, né? Ela chega com problema, quadro depressivo, ansioso e sem reservas, né? Porque ela já foi gastando as reservas ali, uma vida completamente desorganizada, né? Sem a atividade física, muitas vezes cuidado com a alimentação, trocando sono por produtividade, né? Então a gente tem que corrigir isso tudo, colocar ela numa rotina saudável, organizar as prioridades, né? Convencer a pessoa que a rotina não tem jeito, que às vezes eles vão lá, as pessoas chegam pra gente querendo um remédio para continuar vivendo de uma forma disfuncional e se sentindo bem, né? Quero uma gambiarra, né? Vamos fazer um negócio aqui para eu continuar funcionando. E não dá certo, né? É um mau uso da medicação, por mais que você se sinta bem, vai se voltar muito pior em breve se aquela rotina não for organizada novamente. Tem que ter atenção para o que a gente sempre fala, que é esse tripé, corpo, alma e espírito, né, tempo Lucas? todo, né? O tempo todo. E Guilherme, o trabalho é uma forma da gente servir as pessoas, é uma forma da gente prosperar, é uma forma da gente adorar a Deus também, a gente entende isso, né, nós cristãos. E para você, assim, o que você explica para a gente quando isso deixa de ser algo funcional, algo saudável? Quais são os principais sinais emocionais que a gente dá? Thalita, a gente podia ficar um programa inteiro só falando sobre essa questão de tão importante, tão evidente que isso é para a gente hoje pensar. Essa relação de trabalho, produtividade, identidade, ela é um assunto que a gente corriqueiramente toca nele, esbarra nele. E é uma das coisas mais difíceis que a gente tem hoje, porque normalmente a nossa identidade, nossa cultura, ela é muito pautada e focada com relação ao que a gente faz. O exemplo disso é que é extremamente comum quando as pessoas vai se apresentar para alguém, a sua identidade profissional já vem logo em seguida. Ah, prazer, como é que você chama? O que você faz? O que você faz? Com o que você trabalha? Essa identidade profissional é o registro da nossa própria identidade, como se ela estivesse acima das outras esferas de realidade que a gente tem. Que tem a ver com a nossa família, que tem a ver com as nossas relações de escolha, com a nossa própria espiritualidade, com as nossas relações de amizade, de hobby, de atividade de lazer que você faz, que fica lá quase em último lugar, né? Então, para você pensar essa questão, principalmente numa estrutura capitalista, não estou aqui condenando o capitalismo, mas essa questão onde você tem os valores muitas vezes invertidos e que são atravessados por uma exigência de uma produtividade cada vez maior, nós temos desafios não só para quem está no mundo corporativo, mas para qualquer tipo de atividade que a gente desempenhe, onde a gente tem que entender, peraí, quem sou eu? Como que eu desempenho essa atividade? Como que isto aqui faz parte da minha vida? Eu não sou isto. Este trabalho todo faz parte das escolhas que eu tive, das habilidades que eu adquiri, dos dons que Deus me deu, das capacidades que eu tenho e elaborei ao longo do tempo. Mas aquilo não me representa na minha totalidade. Então, como ela falou assim, eu só consegui um processo de compreensão quando eu me vi resgatando a minha identidade em Deus. Quem eu sou em Cristo, quem eu sou dentro de uma espiritualidade saudável. E aí, então, a partir desse entendimento, que é praticamente de cima para baixo, ele vem organizando essas esferas de realidade da vida da gente, principalmente o trabalho. Vamos acompanhar, então, como é que foi esse processo da busca da Ana Luísa? Eu fui aprender a encontrar sentido na vida. E eu entendi que o trabalho não é onde eu encontro o significado da minha existência. No trabalho é onde eu posso ofertar os talentos que só eu tenho enquanto filha amada do Pai. E aos poucos eu fui construindo essa escadinha. Tive que me tratar com um psiquiatra, tive que lançar mão de medicamentos fortes, dar o tempo necessário de adaptação, ter paciência, entrar em terapia e começar a praticar as pequenas atividades. Eu reencontrei um motivo para abrir os olhos de manhã, porque isso não era mais válido para mim, não fazia sentido nenhum para mim. E aí foi que eu comecei a encontrar outras saídas, que não aquelas que eu estava vivendo antes, buscando sentido no mundo. Fui me conectando com a minha identidade, mas para isso eu precisei ir a um lugar
muito escuro dentro da minha alma. Eu não tinha mais motivo, eu tinha muita vontade de morrer. Não é que eu queria me matar, né? Eu queria matar aquela dor, porque eu não sabia lidar. Eu me distanciei tanto de quem eu era, de quem eu sou, que eu não encontrava mais respostas. Deus fala tão baixinho com a gente, né? Que se a gente não estiver no silêncio, a gente não é capaz de ouvir com a intensidade que a gente pode ouvir o que Ele diz para nós. Então, comecei a guinada através daí. De um quarto muito escuro, eu aprendi a abrir a janela e olhar para fora com um outro sentido. A gente ama ouvir as histórias aqui, né? Porque é tão interessante, é praticamente uma aula para a gente que está aqui, né? Porque a pessoa passou por aquilo, ela vivenciou aquilo, ela teve suporte. Você viu ela narrando ali, eu tive que fazer uso de uma medicação, né? A gente no popular, a gente fala forte, ela foi fazer terapia, foi se conhecer nesse processo, entender dentro daquilo que a identidade dela em Deus dizia sobre quem ela é. E ela trouxe ali também a questão dos pensamentos, da vontade, né, de autoextermínio, que é uma coisa que hoje, cada vez mais, a gente tem visto, especialmente conectado a pessoas que estão muito ligadas ou a uma necessidade, né, de uma entrega profissional muito grande, seja médicos, seja áreas ligadas até o mesmo pastoral, e muitos jovens também, porque essa busca de sentido. Guilherme, como que a gente pode ser, por meio dessa fala da Ana Luísa, a gente pode interpretar isso para aquela pessoa que está hoje nessa situação, nesse quarto escuro da alma dela? Thalita, quando a gente percebe ela falando e aquele momento que ela fala que ela se sentiu filha amada do Pai, é tão importante a gente não perder isto, porque isso foi o moto que fez com que ela começasse o processo que ela declara como o processo de saída daquele quarto escuro. Quando nós não temos clareza de algumas das condições que nos sustentam, eu começo a buscar. A gente fala que a gente é movido pelas nossas subjetividades emocionais. Então, o que movia com que esta pessoa, e várias dessas pessoas que estão nos ouvindo, faça as coisas como eles estão fazendo, de forma às vezes automática, rotineira, passando por cima dos seus próprios limites, nessa condição muito insana, agressiva, adoecedora. Existem questões que são internas da gente que justificam esse tipo de comportamento. São esses vazios que a gente percebe, essa falta de sentido que a gente percebe. E quando ela percebe e ela compreende, e não só compreende, mas ela tem aquele sentido de uma elevação, de algo que transcende. Fala assim, espera aí, eu não preciso disso. Aquilo que é o mais importante, eu ser filho amado, filha amada do Pai, me sustenta. Isso agora para mim precisa ser organizado externamente. Então, esse processo é o lugar da saída do quarto escuro, é o ponto que ela convergiu para a saída desse quarto escuro. Então, as pessoas que estão vivendo esse tipo de momento precisam viver o que a gente entende como uma experiência. E essa experiência é o ponto de partida para que essas outras coisas, lentamente, a conta-gotas, vão se organizando. Antes de a gente caminhar aqui para a última mensagem da Ana Luísa, eu queria que você falasse para a gente, Lucas, sobre a questão das compensações. Você sempre traz esse termo aqui para a gente, mas eu queria entender melhor o que isso quer dizer. É uma coisa biológica, é só emocional ou une as duas coisas? Eu chamo de compensações, né? Aquelas coisas periféricas, aquelas coisas que a gente não precisaria na nossa vida, mas que a gente acaba usando sem querer, né, como uma necessidade, né? O que é uma compensação? Por exemplo, comer doce, né? Eu estou ali numa vida estressada, agitada, e tem gente que se compensa e se organiza emocionalmente comendo doces. Por quê? Porque é um prazer para o cérebro, né? Então, eu vou ali, como doces e fico melhor, né? Às vezes a pessoa ela precisa se distrair, então ela chega tão atribulada em casa e passa a noite toda assistindo série, né? Tem problema assistir série? Tem problema comer doce? Não, dependendo por quê. Depende por que você está fazendo uso daquilo, na quantidade, né? Se é porque você quer no momento de lazer ou é uma necessidade, né, biológica do teu corpo. E a gente pode pensar isso em tudo, né? Tirar férias, né? Não é normal
a gente viver se arrastando durante o ano até o momento de férias, né? Às vezes eu recebo pessoas ali comigo, se o patrão adiar as férias um mês, ela fala, não aguento, eu não sei, eu não posso, isso não pode acontecer. A pessoa é uma necessidade biológica para ela. E um loop eterno, né? Que se as férias chegam, aí depois vai ficar mais um ano ou não sei quanto tempo, esperando pelas férias de novo. Férias, final de semana. E férias que a gente não tem garantia nenhuma que vão acontecer. Sim. A gente não tem garantia nenhuma que você vai ter o dia de amanhã, que as férias que vão vencer, você vai conseguir tirar as férias que vão vencer, que você vai estar nesse emprego no outro ano, né? Eu vivi um processo de chegar à exaustão e sei que quando você está ali na reserva, você dá o pior para o mundo. Você dá o pior para você também, né? Porque vocês que entendem de carro aí, sabem, aquele combustível que está ali na reserva, né? Já pega, quando ele usa aquilo ali no carro, já vem com as impurezas do fundo do tanque. Então, a gente precisa estar com o tanque cheio. Andar com um tanque equilibrado, com um tanque saudável para sempre, né? Independente se tem férias, se não tem férias. Às vezes não são as férias, mas às vezes é o final de semana. A gente viu isso, especialmente no pós-pandemia, né? Uma desorganização em relação ao tempo. Então, antes, foi para todo mundo para dentro de casa, então trabalha home office, aí trabalhava 6 horas, passou a trabalhar 8, o 8 passou a trabalhar 10, às vezes 12. Aí chega no final de semana, não, agora eu vou desconectar. Agora, como se aqueles 2 dias fossem ser suficientes para devolver uma vitalidade, uma saúde emocional, uma paz. E a gente bate nessa tecla aqui, entendendo que não é fácil, né, o Guilherme? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque não é fácil. Você, além de especialista em saúde emocional, você também é um atleta, né? Você faz atividade física e também já teve as suas questões, né? Desenvolvimento emocional, o seu processo. E é difícil colocar isso na agenda, mas é uma necessidade para todo mundo, né? É um desafio, é uma necessidade para todo mundo e a gente tem falado isso com muita frequência, que é essa constância. Como que eu realmente consigo fazer isso e isso vai fazer parte? Porque eu também não posso, sabe, Thalita, entender que a atividade física é super importante, o profissional que me acompanha fala isso, eu estou vendo a mídia o tempo inteiro falando isso para mim, e aí eu me obrigo a fazer uma atividade física e eu faço aquela atividade física, o pessoal fala muito, na força do ódio. Do ódio. E fica aquela coisa que, tudo bem, é legal fazer, mas o gasto emocional que você tem para desempenhar aquilo também é muito alto. Então é claro que a gente vai viver processos com relação a isso e aí insistir. Eu tenho convidado muitas pessoas a falarem assim, olha, no primeiro momento, o que você pensa de atividade física? Eu vou para musculação, eu vou para academia. Mas, gente, será que é só isso que tem? Não. Quais são aquelas atividades que a gente entende, quantidades um pouco mais lúdicas, que dá para poder jogar uma bola, dá para jogar um vôlei, um handball, uma dança de salão, tudo isso vale enquanto atividade. Então, alongamento já é um caminho, já é um começo. Sensacional. Então, assim, não é só uma coisa que, assim, eu me sinto obrigado a fazer aquela coisa que eu não gosto de fazer, porque eu sou obrigado a fazer exercício. Gente, dá para fazer muito mais coisa, mas tem que ser mais criativo, né? Tem. E enquanto eu me obriguei a entrar nesse padrão que funciona para algumas pessoas, eu só engordava mais. E eu ficava cada vez mais inconstante. E isso gerava cada vez mais ansiedade em mim. Por quê? Porque isso não funciona para mim. O lúdico funciona para mim, a dança funciona para mim, a bicicleta funciona para mim. Uma coisa ao ar livre, uma coisa que eu não tenho que combinar com ninguém, que ninguém... Eu e Deus... Tal, excelente, funciona. Então, encontrar isso, né? Para isso a gente tem que se conhecer. Para isso a gente tem que conhecer Deus. Porque quem fala sobre a obra de arte é o autor dessa obra. Quem vai dizer para a gente quem a gente é e coloca o nosso valor é quem nos criou, né? Então, essa coisa, autoajuda, autoconhecimento. A ajuda do alto traz muita sabedoria para poder encontrar nesse caminho. A gente não está questionando a questão da literatura de autoajuda, né? Para você ter uma mentalidade mais positiva, não é isso que a gente está questionando. A gente está questionando que a ajuda do alto, ela é, independente de qualquer situação, uma necessidade básica de sobrevivência para todos nós, né? E é sobre isso que a Ana Luísa conclui a participação dela no programa hoje com a gente. Eu entendi que a cura é uma busca. E a primeira coisa que eu tive que fazer é assumir para mim que eu precisava de ser cuidada. Eu vinha daquele momento em que eu cuidava de tudo para os executivos, então chegou o momento de eu pedir ajuda e foi o ponto crucial para eu começar a minha guinada. Fui lançando mão dos medicamentos, terapia,
e entendi que essa oscilação, ela é uma coisa natural. Como eu conheço o fundo da dor e eu conheço também um pouco como é olhar para a luz, eu consigo transitar entre esses dois universos, me entendendo qual é a oscilação, né? Quais os recursos eu tenho que acionar dentro de mim para eu me cuidar. Porque quem passa pelo processo de depressão passa pela invalidação das pessoas, ou seja, não é algo que se enxerga, e ao mesmo tempo eu me torno autorresponsável por sentir dentro e ter que usar as ferramentas que funcionam em mim para que eu não volte para aquele lugar. Então, há posicionamentos como, por exemplo, o meu marido, quando eu não estou bem, eu peço a ele o silêncio, porque o silêncio é importante para mim. Eu peço a ele que não converse muito comigo naquele dia, porque é um dia que eu preciso mais da introspecção. É um ato contínuo, né? Enquanto há vida, há movimento. E passar por dor e alegria são processos naturais da natureza humana caída. Eu estou aqui para isso, para lidar com as oscilações. Mas existe um lugar dentro de mim que é constante, que é confiar. Fiar a minha identidade com Deus. Se eu não faço esse confiar, eu me perco dele. E eu sei que se eu não tomar a decisão e continuar a caminhada na direção do bom motivo, eu realmente não vou encontrar a saída. Então eu aceitei que, na verdade, eu não vou desfrutar do bom motivo, eu vou desfrutar da caminhada em direção ao bom motivo. E eu sempre falo que ser feliz é uma decisão que eu tenho que tomar todos os dias, porque no meu coração não é algo ainda natural, mas depende da minha decisão diária. E se eu não escolher, eu não vou encontrar esse lugar. E ser um bom motivo para viver é algo que está próximo. E eu já tô encontrando a luz. É lindo ver alguém que está vivendo um processo contínuo com Deus, porque isso mostra pra gente que não tem receita pronta e de que não é uma coisa que vai ser consolidada assim de um dia para a noite, né? A gente está acostumado com as coisas muito rápidas. Eu vou ali e eu faço ali no aplicativo, eu faço uma transferência bancária, eu vou comprar um lanche, é tudo muito rápido. Rápido também você come, rápido você já está com fome de novo. É assim. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, Lucas, do que ela aponta, porque eu percebo que esse desejo de ser sempre bom, de ficar sempre bem, de estar sempre na melhor fase, na melhor performance, no melhor dia, na melhor entrega, ela deixou claro aqui na fala dela que é uma coisa antinatural. Impossível, né? Eu não sei de onde que as pessoas tiram isso, né? Que a gente está bem o tempo todo. E até no contexto espiritual mesmo, né? Tem vezes que a nossa capacidade de oração ela não está tão legal, a gente não está querendo... E as pessoas começam a se sentir culpadas, né? Elas começam a se sentir culpadas. Eu recebo muitas vezes as pessoas falando, olha, eu às vezes, eu estou me sentindo culpado porque eu estou orando, né? E às vezes eu me distraio, né? Como se Deus fosse, em vez de se alegrar com a oração, fosse se ofender com a distração, né? Então, hoje existe uma carga, uma cobrança excessiva, né? Que ninguém consegue entregar, né? Que ninguém consegue entregar. Uns estão ali fingindo e fingem melhor que entregam muito bem, que são super performadores, né? Mas a gente que trata, né? A gente que conhece essas histórias a fundo, a gente sabe que ninguém consegue performar bem, ninguém é essa maravilha toda. Todos nós estamos vivendo dificuldades, né? As mesmas dificuldades de uma maneira diferente, né? Mas dificuldade nos relacionamentos, dificuldade de querer fazer mais, né? Sentir que podia ser melhor, mas não está entregando tanto e está tudo bem. Está tudo bem, porque a nossa carne ela é limitada, nós temos uma limitação ali. Isso é ser humano, né? A cruz ela não nos dá uma vida sem sofrimento, né? Ela nos promete companhia nesse sofrimento, né? Não uma vida sem sofrimento, uma vida de perfeição.
E com esse tempo, assim, que a gente é muito bom, tem coisas muito boas na internet, nas redes sociais, a gente tem acesso à vida das pessoas de uma forma muito globalizada, né? E rápida, só que mais do que a produção de conteúdo, a gente precisa hoje produzir filtros. Filtros para você poder entender que por mais que a pessoa compartilhe uma parte da rotina dela, aquilo ali não é a vida por completo, né? A vida por completo tem dores, danos, perdas, ganhos e em todo o tempo ela falou sobre a constância. O que é constante em nós é a presença do Espírito Santo de Deus nos guiando, né? Nos equilibrando, nos trazendo para esse lugar. E eu tenho certeza que, às vezes, se eu for perguntar para um psiquiatra ou para um terapeuta, mas eu estou orando, ou para um pastor, eu estou orando pouco, Deus não está me respondendo. Ele vai falar um tanto de coisa para você, mas o Espírito Santo, ele vai te dar a boa resposta. A resposta mais equilibrada para que você tenha uma saúde integral em todos os âmbitos. Porque ele não quer você em alta performance espiritual. Ele quer você, ele ama você, ele se entregou por você. É independente do que já tenha acontecido, passado. Hoje é um dia para você recomeçar o seu relacionamento com Deus de uma forma mais leve, porque isso vai te trazer saúde. Como a Ana Luísa deixou para a gente esse recado aqui, que você e eu possamos respirar, né? Respirar, porque toda dádiva e todo dom perfeito vem de Deus e Ele criou você. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Lucas. Obrigado, Thalita.